Olá, bem-vindos! Já pararam para pensar que aquela fruta na cozinha de casa não está só parada? Pois é, na verdade, ela está numa corrida invisível e bem desesperada pela sobrevivência. É isso mesmo. A partir do momento em que ela é colhida, uma batalha biológica começa. E hoje a gente vai desvendar o que acontece nesses bastidores. E olha, essa batalha é séria. Estima-se que 30% de toda a comida produzida no mundo acaba perdida ou desperdiçada depois da colheita. É um número, assim, gigantesco e um baita desafio para o sistema alimentar do planeta. E essa perda toda não é um simples acidente, sabe? Ela é o resultado de processos biológicos que são ao mesmo tempo fascinantes e inevitáveis, e que continuam rolando muito depois que uma fruta ou um vegetal deixa a planta-mãe. Então tá, vamos mergulhar nisso. Nessa nossa análise, a gente vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, essa ideia de que o alimento ainda está vivo. Depois, os 4 processos biológicos que mandam em tudo. Aí a gente entende a diferença crucial entre os tipos de frutas, as estratégias para frear esse processo e, por fim, um caso real do que acontece quando tudo dá errado. A primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: quando uma fruta é colhida, ela não morre. Pelo contrário, ela é um organismo vivo que foi, de repente, cortado da sua fonte de água e nutrientes. A partir daí, ela tem que sobreviver usando só as próprias reservas de energia. O relógio começa a contar. E essa citação aqui resume a ideia perfeitamente. O alimento está acordado. Ele não é um objeto parado no tempo. É uma estrutura biológica super dinâmica que está ali lutando para manter as células funcionando o máximo de tempo que der. Então, como é que esse alimento se mantém vivo, afinal? Bom, existem 4 processos biológicos fundamentais que definem a vida dele depois da colheita. Entender cada um deles é a chave para a gente conseguir controlar a qualidade e a durabilidade dos alimentos. Primeiro, a respiração. É igual a gente. O alimento respira, consumindo os próprios açúcares para gerar a energia de que precisa. E a lógica é simples. Quanto mais rápido ele respira, mais rápido ele queima suas reservas e envelhece. É por isso que o calor é o inimigo número 1 da conservação, porque ele acelera a respiração. Em segundo lugar, vem a transpiração. Basicamente, o alimento está suando, perdendo água para o ar. É isso que causa aquela aparência murcha, enrugada que a gente vê. E não precisa de muito, não. Uma perda de só 5 a 10% de água já pode fazer um produto ficar invendável. O terceiro processo é a maturação. Essa é a fala que todo mundo adora. É quando o amido vira açúcar, a cor muda, os aromas aparecem. É a jornada do alimento até ele atingir o seu auge de qualidade, de sabor, de tudo. E essa imagem ilustra isso de um jeito brilhante. A gente vê a banana saindo do estágio verde, dura, cheia de amido, e se transformando naquela banana amarela, macia e docinha. Essa é a maturação clássica. Mas essa fase de perfeição é bem passageira. Depois de chegar no pico, o caminho inevitavelmente é para baixo. O excesso de maturação abre a porta para um processo final, que a gente chama de senescência. A senescência é basicamente o envelhecimento programado do alimento. As próprias enzimas dele começam a destruir as estruturas das células, os tecidos vão amolecendo e ele vira um alvo fácil para fungos e bactérias. É o fim da linha. Certo, agora vamos avançar para uma parte que deixa tudo ainda mais interessante. Acontece que nem todas as frutas seguem as mesmas regras depois de colhidas. Existe uma divisão fundamental que determina toda a estratégia de como manusear e guardar cada uma delas. Então, o pulo do gato é este. Existem frutas climatéricas, como banana e tomate, que podem ser colhidas ainda verdes e vão continuar amadurecendo. Por outro lado, as não climatéricas, tipo morango e uva, não fazem isso. Se colher verde, já era, vão ficar sem gosto para sempre. É essa diferença que permite, por exemplo, que bananas viajem meio mundo ainda verdes e cheguem perfeitas no supermercado. E o que dispara esse amadurecimento nas frutas climatéricas? É um gás chamado etileno. Ele funciona como um hormônio que dá o sinal para começar o processo. É por isso que colocar uma banana madura perto de um abacate verde acelera o amadurecimento do abacate. A banana solta etileno, que vai lá e acorda o processo no vizinho. Com todo esse conhecimento sobre a biologia dos alimentos, é claro que a indústria desenvolveu formas bem inteligentes de manipular esses processos. A ideia não é parar o tempo de vez, mas sim desacelerar o relógio o máximo possível. E aqui estão as principais ferramentas. A refrigeração é a mais básica de todas. O frio diminui a velocidade de tudo. A atmosfera controlada, que reduz o oxigênio, pode fazer uma maçã durar quase um ano.
As ceras criam uma segunda pele protetora e algumas embalagens especiais conseguem até tirar o gás do amadurecimento do ambiente. A teoria é super interessante. Mas o que acontece quando ela é ignorada na vida real? Esse estudo de caso de uma cooperativa de tomate mostra as consequências de um jeito bem dramático. Os erros foram básicos, mas foram fatais. Guardar tomate a 35 graus, por exemplo, é como pisar fundo no acelerador da deterioração. O manuseio sem cuidado nenhum abriu a porta para a entrada de fungos. O resultado? Quase 40% da colheita perdida em apenas 3 dias. As soluções, como pré-resfriar e manusear com cuidado, são relativamente simples, mas, claro, exigem conhecimento. E isso nos leva a um ponto muito importante. Esse conhecimento sobre o que acontece depois da colheita não é só uma coisa acadêmica. Ele dá poder para profissionais evitarem desastres como esse do tomate, transformando o que seria perda em alimento e o que seria prejuízo em lucro. Isso impacta a cadeia produtiva inteira. E este mapa mental aqui resume toda a nossa conversa de um jeito brilhante. No centro, a gente tem o pós-colheita, cercado pelos processos biológicos como respiração e maturação. De um lado, os fatores que aceleram a deterioração, do outro, as estratégias de conservação que a gente usa para lutar contra eles. É um sistema totalmente interligado, dinâmico, e tudo isso nos traz de volta para casa. Porque, no fim das contas, entender essa ciência não serve só para a grande indústria. Saber por que não se deve guardar banana na geladeira ou por que é bom separar as maçãs de outras frutas são coisas que podem diminuir o desperdício na nossa própria cozinha. A questão que fica é, sabendo de tudo o que acontece nessa corrida contra o tempo, o que pode ser feito de diferente?